Prezados leitores, ou melhor, prezados ouvintes que nos acompanham, vamos tecer mais alguns comentários sobre uma parte do livro O Método Além do Esforço, destacando agora a trajetória rumo à governança, começando pela jornada do conhecimento. É um tema fantástico para a nossa análise de hoje. Com certeza. Porque, olha, a gente vive em uma cultura que simplesmente glorifica o suor. A mentalidade do trabalho duro, aquela ideia fixa de trabalhar 14, 16 horas por dia ininterruptamente, virou quase uma religião no mundo dos negócios contemporâneo, né? Nossa, sim. É a glamorização da exaustão. Exatamente isso. Mas aí vem a contradição. Se o esforço bruto fosse sinônimo absoluto e garantido de sucesso, porque a gente vê diariamente tantas pequenas e médias empresas colapsando, empresas implodindo mesmo com donos que dão o sangue pela operação. Pois é, esse é o grande paradoxo. Observar o mercado atual é tipo observar um motor operando em rotação máxima, sabe? Ali na faixa vermelha de perigo. Só que com um carro engatado em ponto morto. Tem muito barulho, gera um calor imenso, o desgaste interno é brutal, mas não tem tração nenhuma nas rodas. Uma analogia perfeita. Esforço sem direção é apenas um motor superaquecendo no meio da estrada. E a realidade clínica de quem analisa de perto, principalmente na área de crédito, é exatamente essa. É uma visão bem dura, né? Muito dura. Porque antes de sequer pensar em discutir soluções de mercado mirabolantes, disrupção ou expansão, a gente precisa olhar com frieza para o painel de instrumentos do veículo. A verdade incômoda é que uma parcela assustadora de quem empreende está dirigindo em alta velocidade com os olhos completamente vendados. Caramba. E a falência nesses casos não vem por preguiça, certo? De jeito nenhum. A maioria trabalha até não aguentar mais. A falha vem de uma profunda falta de visibilidade gerencial. Falta governança básica. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque os dados que a fonte traz, aquele estudo de 2023, dão um choque de realidade gigantesco. Foram 254 empresas analisadas. E vale ressaltar que não são projetos de garagem recém-criados. Bem lembrado. São operações consolidadas, faturando entre 2,5 milhões e 20 milhões de reais por ano, com funcionários, estoque, tudo rodando. O dado chocante é que 76% dessas empresas têm o crédito negado imediatamente em programas governamentais. É um número assustador. 76%. E piora, quando a gente olha o motivo da recusa, 86% ocorrem por ausência total de governança financeira. 57%, mais da metade, sequer possuíam um controle estruturado do fluxo de caixa. É literalmente acelerar o carro esportivo à noite com o painel apagado. O que é fascinante aqui é como a palavra governança assusta os empresários. Cria um pânico real. Eles acham que é coisa de megacorporação, né? Exato. O pequeno ou médio empresário escuta a governança e já imagina uma mesa de mogno imensa, conselheiros engravatados, processos caros e lentos. Mas no estágio inicial, a governança está há anos-luz de ser esse bicho de 7 cabeças. É algo bem mais pé no chão. Muito mais. É fundamentalmente a atitude de acender os faróis do carro. É saber quanto de combustível financeiro entra e sai do tanque todo dia. Não é sobre criar um conselho complexo, é sobre buscar capacitação e mentoria. Trazer luz para o fluxo de caixa, entende? Faz todo sentido. Se a aceleração acontece de forma brusca, sem ler o terreno, a colisão deixa de ser possibilidade e vira certeza matemática. O que nos leva aos perfis. Quem são essas pessoas no banco do motorista? O texto mapeia 3 perfis. Sim, os fundadores, os líderes e os inovadores. Isso, e os fundadores são aqueles muito focados na técnica, que precisam desesperadamente de gestão. São os mecânicos brilhantes que construíram o motor com as próprias mãos, mas agora precisam gerenciar a frota inteira. E aí eu te pergunto, como é que esse pessoal, muitas vezes formado na escola da vida, que ergueu impérios na força bruta e no improviso, consegue adotar práticas rígidas de gestão? Não existe um risco de a burocracia matar a agilidade que fez eles crescerem? Olha, esse risco não apenas existe, como é uma das maiores armadilhas da gestão. Só que o autor não defende uma racionalidade cega e burocrática.
Pelo contrário. Aham. A gestão contemporânea exige uma visão ampliada. A razão é vital, ela traz o método e o controle. Mas o excesso de razão, aquela busca por dados o tempo todo, gera a paralisia analítica. Que é quando o excesso de dados impede o gestor de tomar uma decisão, certo? Fica tudo congelado. Exatamente. Fica impossível agir, porque a liderança fica aguardando o relatório perfeito, a certeza absoluta, e no mercado real essa certeza nunca chega. A pista nunca está livre de riscos. Nunca. E é por isso que depender só de planilhas sufoca a iniciativa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o livro introduz a verdadeira arma secreta para quebrar essa paralisia, que é o papel subestimado da intuição. E a gente não está falando de misticismo empresarial. De forma alguma, o embasamento é totalmente científico e filosófico. Sim, o texto cita pensadores como Henri Bergson e o psiquiatra Carl Jung, que coloca a intuição ali no mesmo patamar do pensamento lógico, e traz até teóricos contemporâneos, tipo Daniel Kahneman e Gary Klein. A intuição é definida como um reconhecimento extremamente rápido de padrões complexos, refinados sob pressão. É o cérebro operando como um supercomputador silencioso, cruzando milhares de experiências prévias em milissegundos. Voltando à nossa metáfora do veículo. Se a razão é o volante e os freios, a intuição é a suspensão esportiva daquele carro de corrida. Ela lê as imperfeições da pista e compensa a falta de aderência antes mesmo de o piloto olhar para o buraco de forma consciente. Uma imagem perfeita. Mas isso levanta uma questão importante. Ambientes excessivamente rígidos, tóxicos ou hierarquizados matam esse radar invisível na hora. Matam a intuição da equipe. Completamente. Para desenvolver essa suspensão intuitiva de alta performance, a empresa exige uma cultura de escuta ativa e liberdade de expressão. Sem o medo de punição o tempo todo, né? Exato. É a necessidade de combinar o conhecimento tácito, que é a experiência humana, aquela vivência de trincheira, com o conhecimento explícito, que são os balanços e processos formais. Se focar só em dados, a empresa fica robótica. Se focar só na intuição, fica caótica. E mergulhando na história, o material traz um caso maravilhoso de 1995. A história do Robert Williams, diretor lá do Instituto do Telescópio Espacial. Esse caso do Hubble é espetacular. É incrível. Ele contrariou o consenso acadêmico e usou o telescópio Hubble, um equipamento caríssimo, para focar em um ponto aparentemente vazio na constelação da Ursa Maior, onde todo mundo dizia que não tinha nada. Ele foi chamado de imprudente, né? Totalmente. Disseram que era um desperdício de dinheiro apontar para o escuro. Só que 10 dias depois, a imagem revelou o Hubble Deep Field, com milhares de galáxias desconhecidas. É aquela frase que o texto puxa do Carl Sagan. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Um salto de fé validado depois pela ciência. Lindo na astronomia, mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo na nossa análise aqui. Vai em frente. E na prática terrena? Um dono de padaria ou de uma startup de tecnologia que está com caixa apertado, ele tem o luxo financeiro de investir tempo e dinheiro apontando o telescópio para o nada. Sem garantias? A resposta contraintuitiva é que sim, ele deve fazer isso. E é aí que entra o conceito de imaginação disciplinada. A inovação real exige esse risco calculado. Entendi. Mas como fica a governança nisso tudo? A governança entra justamente para dar sustentação financeira para essa exploração. A intuição é a bússola, ela aponta o telescópio para as possibilidades e a razão executiva vem logo atrás para validar e analisar as imagens. Ah, então as grandes inovações de mercado ocorrem nesses espaços vazios, não mapeados por dados óbvios. Exatamente. Se você esperar a planilha mostrar a oportunidade, o concorrente já pegou. Então, o que tudo isso significa na prática? Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a gente percebe que a governança deixa de ser um mero sistema de controle focado em punir os erros, ela se transforma em um processo vivo de inteligência coletiva. Deixa de ser o bicho-papão da burocracia. Isso. A saúde financeira e a eficiência não nascem do improviso cansado de um fundador heróico, nascem do conhecimento aplicado. Quando a empresa passa a usar treinamentos, metodologias de visualização e até meditação para integrar a cognição analítica e a emoção,
ela ganha uma vantagem competitiva absurda. Impossível de copiar, né? O concorrente copia o software, mas não clona essa fluidez da equipe. Perfeito. Por isso eu instigo quem acompanha a nossa análise a refletir sobre o seu próprio ambiente de trabalho. As operações que vocês vivenciam atuam apenas na base do improviso e do esforço bruto? Lá, que valoriza tanto a planilha financeira quanto o insight humano, né? Uma boa provocação. O divisor de águas entre sobreviver na teimosia e prosperar de forma madura está exatamente aí. E, sintetizando tudo isso, a grande lição é que o esforço isolado, o suor pelo suor, não basta. O método, aliado a esse aprendizado contínuo da intuição e da razão, é o que transforma operações frágeis em estruturas realmente sólidas. A verdadeira liderança, com consciência, equilibra os dados frios do Excel com a sensibilidade humana. É o casamento perfeito entre a governança estrutural e o pulso da intuição. E para fechar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência, expandindo um pouco essas fontes. Se a intuição de qualidade depende do nosso repertório de vida, do acúmulo de experiências diferentes, será que a falta de inovação nas empresas hoje não é apenas falta de capital, mas sim uma fome crônica de novas experiências fora da bolha corporativa? Uma defasagem de cultura, de estética. Sim. Negligenciar a literatura, a arte, conversas com pessoas de mundos opostos. Afinal, o que constitui o nosso próprio vazio da ursa maior que a gente se recusa a enxergar dentro da rotina engessada? Fica aí a reflexão. Que reflexão maravilhosa. E isso serve como a ponte ideal para o nosso próximo passo nessa linha de estudo. Porque na nossa próxima análise profunda, vamos entrar no capítulo 2, o empresário como líder e a mentalidade de crescimento. Ah, excelente! Vamos avançar na jornada. Sim, vamos analisar detalhadamente a transição desse empresário, saindo da postura de mero chefe apagador de incêndios para se tornar um líder estratégico de verdade, com base na mentalidade de crescimento. Vai ser fundamental. Abordaremos a liderança interna e externa e vamos preparar o terreno mental indispensável para aplicar as ferramentas práticas de gestão que virão a seguir. Nos encontraremos lá.